Vocês têm uma identidade visual bem definida, né? Uhum. Eu tava falando isso com o Kayuri, que, tipo, é muito difícil definir essas coisas, sabe? Estou seguindo. Vai entrar como se fosse um participante. Vai ter que aceitar aqui. Tá mutado. Perdão, gente, caiu aqui. Entrei pelo computador aí. Mas pode continuar, Camille. Ah, não. Você tava elogiando. Ah, Eu tá. gostei. Muito obrigada. Todo mundo já entrou? Vai ser só a família? Falta mais alguém? Acredito que é só nós dois mesmo. De Ah, acordo, tudo acho bem. que talvez vai entrando mais pessoas, mas se quiser a gente pode começar. Primeiramente, eu queria entender, tipo, qual é o objetivo de vocês. É entender plano de marketing. Seria para aplicar na Brava ou seria para colocar no portfólio de serviços? Então, né, a gente está nesse processo de reestruturação. Uhum. Aí, para treinar assim, a gente está fazendo um plano de marketing interno, né, para ajudar nessa nossa etapa de reestruturação. Sim. Mas eu procurei vocês, né, mais para a questão de prestação de serviço mesmo, como serviço, plano de marketing como serviço. Tudo bem, entendi. Então eu vou mostrar aqui, apresentar o PPT, né, que eu fiz só para poder me nortear um pouco, porque plano de marketing, na DM Consult pelo menos, a gente realiza como uma mini assessoria. Então, a gente usa vários dos serviços que a gente oferece separadamente de uma forma só, sabe? Deixa eu apresentar aqui para vocês rapidinho. Apresentar ela cheia, rapidinho. Não. Tá conseguindo ver? Sim, sim. Só para já passei da capa, eu vou botar aqui logo na parte de introdução, né, para explicar para vocês o que seria um plano de marketing. Primeiramente, um plano de marketing é uma ferramenta que realmente é usada para organizar os pensamentos do marketing de uma empresa. Então, ele junta tudo o que a empresa costuma fazer no marketing. Porque a gente sabe que o marketing não é só realizar posts, o marketing não é só fazer ligação, realmente é manter a imagem da empresa, é manter contato com os clientes, manter uma visão estratégica de mercado. Então, o plano de marketing que ele engloba tudo isso de uma forma estratégica. E como diz aqui, ele é, é o tipo um checklist. Então, ele responde algumas perguntas que faz quando vai começar a estruturar o marketing de uma empresa. Então, ele responde as perguntas: qual o caminho, o que a gente vai precisar pesquisar, por onde a gente começa. E um ponto muito importante é que ele deve ser feito mais de uma vez. Então, o plano de marketing ele tem uma duração ali de. Quando a gente atinge o objetivo, ele fica descartável. Então, é bom a gente se atentar a isso, de que ele não é algo assim que vai, tipo, um modelo de negócio que vai reger a empresa. Ele é um plano que vai reger a empresa naquele determinado objetivo. Tudo certo até aqui? Show. E aí, passando só a etapa. Vamos lá. Primeiramente, a primeira etapa seria a definição dos objetivos. Então, é de extrema importância que vocês sentem com os clientes de vocês para entender realmente, não só o que eles falaram na reunião de briefing, eu não sei como funciona na Brava, quero que depois vocês me explicam. Mas na DM Consult a gente tem o briefing primeiro, para depois ter a reunião de proposta e depois a gente começar o projeto, caso assinem o contrato. Então, a gente já pega os insumos que tivemos na reunião de briefing, o que a gente vendeu para eles na proposta, e isso já serve também para na hora de traçar os objetivos, que é o primeiro passo do plano de marketing. Então, no plano de marketing, a gente começa com os objetivos que a empresa tem com aquele plano. É, com base na análise do ambiente, devemos definir objetivos claros e específicos para o plano de marketing. Então, já dá para ver aqui que a gente vai precisar usar metodologias de análise de ambiente. Então, aquelas metodologias básicas, vocês são de administração ou de contabilidade, que é dos EJs, né?
É dois cursos. Nós dois especificamente é de ADM. Ah, boa. Então vocês já conhecem as metodologias, né? Ah, Então, então só uma pergunta. fazer. Nesse análise do ambiente, mais no externo, assim, Hum, dos concorrentes de mercado, vocês usam pesquisa? Tipo, com formulário, essas ferramentas? olha, na DM Consult os serviços são muito personalizáveis. Então depende muito da realidade do cliente, sabe? Se, por exemplo, o cliente é um EJ, a EJ ela só pode. Ela vende mais por prospecção ativa. Então a gente vai ter que se ajustar ali dependendo da EJ, sabe? Se for uma empresa de mercado sênior, normalmente a gente faz pesquisa assim, faz cliente oculto, faz pesquisa de mercado, faz coisas que façam sentido para a empresa, sabe? Mas se for, por exemplo, um EJ, como eu falei, que só vende para outras EJs, não faria muito sentido fazer um formulário muito grande. Faz sentido? Tipo, depende muito da situação, a gente tem que analisar qual é a situação do cliente para poder entender quais seriam os integráveis. Eu levo em consideração muito que o plano de marketing, ele é muito ajustável, sabe? Porque depende muito da realidade do cliente. O marketing de todas as empresas é muito diferente. Por exemplo, tem EJ de direito que não pode vender ativamente, não pode fazer ligação. Então, no marketing deles não vai ter, no plano de ação não vai ter questão de comercial, sabe? Ou então, por exemplo, a ADM Consult. A maioria dos nossos clientes são do mercado sênior. Então, não faria sentido a gente pesquisar no mercado de AJs. Então, depende muito disso. Então, pode ter formulário sim, mas tem que ser adaptável para a realidade daquele cliente. Show? Boa. Aí, na definição de objetivos, a gente usa realmente as metodologias de análise de mercado. Aí já passando para a análise do ambiente, né, que é a próxima parte, depois de definir qual vai ser o objetivo daquele plano de marketing. Por exemplo, o objetivo é atingir 5 clientes nacionais. Então a gente vai analisar o ambiente. Está querendo atingir clientes nacionais, então a gente vai fazer essa análise do ambiente. Pode ser com pesquisas, pode ser com tendências de mercado, pode ser com muitas ferramentas. Mas é importante a gente analisar concorrentes, o interno da empresa, então fazer análises como SWOT, aquelas coisas básicas de ADM. SWOT, Pestel, forças de Potter, e usar de metodologias de marketing mesmo, como 4Ps, 5As, esse tipo de coisa. Alguma dúvida sobre isso? Não? Aí passando para a definição do público-alvo. Depois de realmente, depois de realizar as pesquisas, fazer análise do ambiente, a gente vai ter muitos dados para realmente trabalhar em cima. Então, com base nesses dados, a gente deve definir qual é o público-alvo daquela empresa, sabe? Porque não faz sentido a gente traçar uma estratégia de marketing sem saber para quem a gente está vendendo, né? Então, muitas vezes os clientes, é muito comum, pelo menos na DM, quando os clientes chegarem e eles não sabem nem para que eles estão vendendo, eles não têm noção. Então não tem como a gente traçar um plano de marketing sem entender quem são as pessoas que a gente vai atingir. Então, essa parte é muito importante. Pode dizer, Caio. E quando há, por exemplo, uma empresa já tem seu público-alvo bem definido, vocês Uhum. fazem esse processo de revisão de público-alvo ou não utilizam essa etapa? Ó, boa. Como eu falei, realmente tudo é muito personalizável. É muito difícil ter empresas que realmente sabem a fundo qual é o público-alvo deles. Mas caso tenha, a gente pode revisar sim, de uma forma mais simples, tipo, talvez realizar uma usar os dados das pesquisas como base, já que a gente já vai ter feito de qualquer forma, mas não vai precisar fazer algo muito extenso, como lente oculta, essas coisas, não vai precisar, sabe? Então, caso exista esse cliente perfeito, que realmente tem um público-alvo, já vai diminuir uma etapa muito importante. Mas, caso não, também é algo que vai estar ajudando, sabe? E caso, tipo assim, ele tenha, é bom prestar atenção, ficar muito ligado nisso, porque muitos dizem que tem,
mas é com base na cabeça deles, sabe? Não usa metodologia, eles não entendem o que seria. Então é melhor a gente que entende realmente fazer, tá certo? E aí, a partir disso, a gente define o posicionamento que a empresa ocupa no mercado. Então, já analisou o ambiente que a empresa se encontra, já definiu qual é o público que ela vende. Então, a gente vai definir qual é o posicionamento dessa empresa no mercado, como é que ela está se encaixando no mercado em que ela se insere, sabe? Se ela está bem, se os concorrentes estão melhores do que ela, se a forma que ela está vendendo está fazendo sentido ou se está perdendo para os concorrentes. Faz sentido? Pronto. E aí, passando para as próximas etapas, a gente passa para a criação da estratégia de marketing. Então, a gente vai ter agora todos os dados de análise, vai ter os objetivos, os clientes que essa pessoa procura seguir, e a gente vai traçar realmente planos de ação. Então, aqueles planos basilares, 5W2H, vai usar metodologias que ajudem o cliente a entender de forma mais fácil, né? E vai realmente traçar estratégias para alcançar aquele público-alvo de uma forma eficaz. Então, aquelas coisas básicas que a gente sabe de Instagram, prospecção ativa por ligação, caso seja possível, publicidade, participação em eventos. Então, mais uma vez, depende muito da realidade da empresa. O que a empresa usa para se promover, o que ela pode usar. Por exemplo, eu não sei qual é a realidade dos clientes de vocês, mas aqui tem muitos clientes que são MEI, que são empresas menores, que, por exemplo, fazer e-mail marketing não faria sentido, sabe? Então, essa parte é muito importante para saber realmente quais são os canais específicos para usar e se vão fazer sentido para a empresa. E aí, outra parte muito importante para qualquer estratégia de marketing é definir as métricas. A gente só tem como saber se o passo 5, que é a estratégia de marketing, vão fazer sentido tendo os dados. Se a gente não tiver indicadores que vão medir o sucesso dessas estratégias, não vai saber se está funcionando. Por exemplo, quero saber. Minha estratégia foi criar posts para o Instagram, determinado tema para atingir público tal. Tá, aí você posta o post e fica por isso mesmo. Não, a gente tem que saber se realmente tá atingiu as pessoas corretas, se estão chegando leads para o cliente, se está fazendo sentido. Então, essa é uma das partes mais importantes que é, inclusive, uma das partes que vai ficar até depois desse plano, que vai ficar se renovando e serve de dados para a empresa usar. Também, o próximo passo seria o orçamento. O orçamento a gente sabe que normalmente, se for usar 5W2H para o plano de ação, já vem incluso. Mas é bom a gente fazer novamente, mostrar para o cliente quanto vai custar, se vai fazer impulsionamento no Instagram, se ele vai ter que pagar uma propaganda física, algo do tipo, e levar isso até ele. É um investimento que ele está fazendo. Não é só. Nosso trabalho é realmente traçar a estratégia. Nosso trabalho não é aplicar isso, não está incluso no projeto, sabe? Pode falar, Kayuri. Vocês têm o histórico ou o costume de utilizar gestão de tráfego? Tráfego pago? Para os clientes, olha, sinceramente não. Nossos clientes, a gente tem clientes muito específicos do mercado sênior, como eu falei. Então, talvez se fosse uma Jota faria sentido, mas para a realidade aqui do Rio Grande do Norte, os nossos clientes que a gente tem atualmente não faz sentido. Então a gente não costuma usar. Mas é bom trazer para vocês, né, porque vai que é a realidade de vocês. Mas, por exemplo, os nossos clientes são mercados, são clínicas de estética. Então não faz sentido fazer gestão de tráfego para uma clínica de estética, sabe? Entendeu? Então, normalmente a gente fica preso no básico mesmo, Instagram, propagandas, mídia social mesmo. Não tem muito como fugir, realmente. Normalmente só quando são empresas muito grandes e faz sentido. Show? Mas é bom sempre ter em mente que é uma possibilidade. Por exemplo, e-mail marketing, publicidade paga, tudo pode acontecer. A gente tem que saber fazer, mas caso não faça, não tem problema.
e aí a gente parte para os planos de ação. A gente criou a estratégia, definiu o público-alvo, a publicidade, definiu as métricas que a gente vai usar para medir o sucesso, definiu o orçamento, e aí a gente vai incluir o plano de ação do plano de marketing. Então, tudo que a gente estudou, tudo que foi traçado para o projeto, a gente vai usar para fazer um plano de ação realista que faz sentido para a empresa. Então, a empresa vai fazer o que, de fato, para atingir aquele objetivo que ela está procurando. E depois disso, realmente a gente implementa e monitora, usando as métricas que eu trouxe anteriormente. Então, é basicamente isso. Dá um trabalhinho na prática, porque tem muita coisa trabalhosa, como cliente oculto, análise de mercado, mas no final mesmo, quando tem todos esses dados, é só implementar e estar ali com o cliente. Porque uma das dores que a gente percebe muito em clientes que recorrem ao plano de marketing é que eles querem os resultados, mas eles não querem implementar. Por exemplo, na Brava eu não sei como funciona, mas na DM Consult, o plano de marketing é uma consultoria, não é assessoria. E a consultoria, a gente ajuda o cliente a implementar, a gente cria a estratégia para ele, mas quem tem que aplicar de fato é ele. A gente tá ali, depois de fazer o projeto, a gente tá ali do lado dele para analisar, checar se ele está fazendo, conferir como é que está indo, tal, mas de fato quem tem que aplicar é ele. Então, é importante ver até isso até antes mesmo de vender, se é um perfil de cliente que faria sentido esse projeto, porque se vender para ele, ele não realizar, tem cliente que acaba colocando a culpa na EJ, tipo assim: "Ah, nem fez", sendo que é uma consultoria, não é uma assessoria para a gente aplicar. Faz sentido? Pode falar. Você falou que vocês costumam ter esse, depois da entrega, né, do serviço, Uhum. vocês acompanham ali, né? Aí tem mais ou menos um tempo definido que vocês fazem esse acompanhamento, tipo, depois da entrega? Olha, não tem um tempo definido, porque depende muito do serviço, sabe. Todos os serviços a gente faz isso, independente, porque é uma forma até de a gente manter conexão com o cliente. Muitos clientes que fidelizam com a gente é porque gosta disso, de que a gente tá sempre próximo, tá perguntando ali. Então a gente pergunta realmente até ver que tá fazendo sentido. Às vezes, a gente vê que o cliente tá realizando, passa um tempão e a gente, sei lá, depois de 3 meses a gente aparece: "Tá tudo bem? E aí, fez sentido?". Então não tem muito uma etapa para isso. Na Brava tem algum cargo, tipo assim, que cuida da parte de pós-serviço, esse tipo de coisa? Então, fica um pouco do encargo, não tem um cargo definido, né, mas fica um Uhum. pouco de responsabilidade tanto de, principalmente de projetos, mas também atualmente o marketing também tem um pouco essa característica, né, de cuidar do cliente no pós-venda. Ah, entendi. É muito bom realmente porque gestão, como a gente além de administração, a gente trabalha com gestão, gestão é o que as pessoas não costumam valorizar, tipo, os gestores, eu não sei se vocês concordam, mas os gestores aqui de Natal, pelo menos, eles acreditam que eles são muito bons e não precisam de consultoria, sabe. Então, eh, quando a gente consegue um cliente, é importante fidelizar ele, para que ele volte e veja que o serviço que a gente fez sentido e que ele precisa da gente de novo. Então nosso pós-serviço é algo que a gente vem trabalhando muito para aprimorar, porque nossos clientes não tem como fidelizar como um EJ de contabilidade, não são serviços que são recorrentemente feitos. Então é algo que a gente presta muita atenção para fazer sentido para o cliente. Tem um cargo aqui, mas é na diretoria de projetos, que cuida do pós-serviço. E aí é ela que sempre está entrando em contato com esses clientes depois dos projetos e vendo ali se está fazendo sentido. Se o que os entregáveis que a gente fez estão sendo aplicáveis e se ele está gostando, sabe? Isso. Sim. Aí vocês também fazem, durante todo o projeto, vocês fazem alguma espécie de como é que eu posso falar? De atualização, assim, de alguma entrega durante o serviço? Algo Tipo, que já foi entregue? sim, é porque normalmente Hum. os projetos
você faz, né, a reunião com o cliente, aí depois de algum tempo, aí tem a entrega final. Uhum, Geralmente é assim, né? Aí vocês funcionam assim também? isso. Com o plano de Olha, marketing? é, o plano de marketing, como ele tem etapas muito bem definidas, a gente vai entregando aos poucos algumas coisas para o cliente não ficar, tipo, sem nada, sabe? Às vezes acontece a gente mudar alguma coisa assim, tipo, que não faz sentido. É questão de recalcular a rota mesmo. Mas como é uma consultoria que dura em média 3, 4 meses, dá tempo da gente reajustar antes de entregar para o cliente. Era isso que você. Eu não... Era essa a pergunta? Sim, sim, basicamente isso. Queria saber mesmo se tem esse acompanhamento. Acompanhamento não, né? Uhum, Essa entrega para o cliente ao decorrer do projeto. isso. É porque na DM a gente trabalha com sprints, então são sprints semanais. Na Brava é assim também? Acredito que depende do projeto, mas Uhum. normalmente a gente trabalha muito com pesquisa de mercado, né? Atualmente é o nosso carro-chefe, assim, mas normalmente funciona assim. Isso. É porque na DM a gente trabalha nos projetos com sprints. Menos em pesquisa de mercado, que coincidência. Pesquisa de mercado é muito mais de campo. A gente trabalha com sprints semanais. Então, os consultores de projetos, eles têm demandas para fazer na semana, que vão ser entregues ao cliente no final do projeto. Mas ao longo da semana a gente manda um status report, que é tipo assim, um mini PDF para o cliente contando o que a gente fez, o que a gente vai entregar e como que tá indo o projeto. Para ele não achar que tá fazendo nada, para ele ver que realmente a gente tá trabalhando ao longo da semana. Então, como são sprints semanais, a gente tem tempo de ver se o entregável que a gente fez antes está fazendo sentido. Se não, a gente troca e passa para outro, entendeu? Aí eu trouxe para vocês depois disso, eu trouxe alguns pontos. Eu estava olhando aqui outros projetos que a gente já fez de plano de marketing, e aí eu trouxe essas etapas aqui que foi do último projeto que a gente fez, que começou com análise Pestel, para entender o mercado, né, externo. Aí depois foi para 5 forças de Potter, para entender como que o cliente estava incluso no mercado, qual era a posição dele. Depois a gente fez análise de tendências para entender como que a gente podia trabalhar no plano de ação lá no futuro. Então, tipo, a gente foi atrás de coisas que a gente podia estar usando de marketing nas estratégias. Depois a gente fez um cliente oculto com os maiores concorrentes. Deixa eu aqui. E eu não completei aqui, mas tem aqui o resto. Deixa eu mostrar para vocês. Depois da análise ambiental, a gente fez uma análise interna, então a gente fez a SWOT, é, bem grandona assim da empresa, tudo que eles fazem de mal, de ruim e tal. Depois a gente fez os 5 A's e 4 P's, para entender melhor, né, sobre preço, praça. Aí a gente, depois de ter todos esses dados, a gente conseguiu, com base neles, construir o ICP e a jornada do cliente. Então, a gente conseguiu entender qual era o público-alvo deles. E essa empresa, ela fazia prospecção ativa. Então, a gente fez um funil de vendas, um CRM, um fluxo de cadência. Então, vejam como realmente é muito personalizável. Depende muito da realidade do marketing daquela empresa. Aí, a gente também fez um plano comercial de prospecção ativa, de como que os SDRs, né, que trabalhavam lá, iam estar atuando com base no que a gente conseguiu entender da empresa. E no final, esses foram os planos dele, entendeu? A gente entregou, depois de entender tudo da empresa, a gente entregou o funil de vendas, CRM, fluxo de cadência e o fluxo de prospecção ativa. Então, por exemplo, essa empresa vende ativamente, mas se fosse uma empresa que não pode vender ativamente, a gente já trocaria os últimos entregáveis. Entendeu? Já seria algo mais intimista, mais de internet, talvez tráfego pago. Pode falar, Vitória. Boa noite. Boa noite. Eu queria entender melhor como é que vocês fazem esse cliente oculto. Fiquei um pouco na dúvida.
Tá. O cliente oculto, ele também é um serviço que a gente faz à parte, sem ser na própria no plano de marketing. Mas ele funciona assim, a gente vai atrás dos maiores concorrentes, né, a gente fala com o cliente, entende quais são os concorrentes que ele conhece, que ele entende como maiores ameaças para ele. Inclusive, são pontos que devem ter sido pontuados na SWOT anteriormente. Então, a gente usa esses concorrentes. Eita, meu PC vai desligar. Deixa eu só botar o carregador. Perdão, gente. A gente usa esses clientes, esses concorrentes, para fazer essa pesquisa. E a gente faz ela, tipo, depende bastante. Pode ser tanto online, tipo, sei lá, o cliente é uma J. Você atende muitas Js ou não? Só se tiver essa dúvida para poder responder. Então, tem alguns serviços, produtos, né? Uhum, E serviços que a gente costuma destinar mais para EJ. sim. Mas a gente trabalha mais mesmo pelo mercado sênior, Ah, entendi. micro, pequenas empresas. Imagino. Então, a gente faz essa pesquisa tanto com empresas que são concorrentes, que a pessoa entende que são concorrência, mas também empresas que a gente foi atrás e achou que são concorrência. Aí a gente vai lá, tipo, por exemplo, a gente testa o atendimento. A empresa é um ateliê de roupas, nosso cliente, e a gente vai lá no ateliê, testa o atendimento deles. Ih, eu tô com sede. Peraí, gente, um minutinho. Voltei, gente, foi mal. É, por exemplo, é um ateliê. Aí as dores do cliente na SWOT foram atendimento. Então a gente vai atrás de ver, tipo, empresas que são parecidas e como é o atendimento delas. Então a gente vai lá, sei lá, a gente vê tanto o atendimento presencial quanto o online. Então é bom estruturar isso na estrutura do projeto, sabe? Com a parte de projetos, porque se o cliente oculto for presencial, aí tem que calcular o valor que vai ser o Uber dos consultores que vão fazer esse cliente oculto. Qual é a sua pergunta? Ui, pode dizer. Eu achei interessante. Também, a gente também tem o cliente oculto Uhum, na carta de serviço. Eu achei interessante, porque deve agregar, tipo, além dos custos, né? uhum, De locomoção, deve agregar mais valor, né? Para o plano de marketing. sim. Os clientes normalmente gostam muito, porque, tipo, a gente traz os concorrentes que eles veem e aí eles entendem realmente como que eles estão atuando, como que eles podem melhorar com base no que eles viram dos outros concorrentes, como que eles podem vencer no mercado. Mas a gente faz tanto online quanto presencial, dependendo de como foi calculado no projeto. Entendeu? Entendi. Fora assim um pouco do tema, mas eu só queria saber se vocês têm também dificuldade em prospectar esse serviço, porque a gente tem muita dificuldade. Plano de marketing? Não, do cliente oculto. Ah, sim. Vou ser sincera com você de que recentemente não teve nenhum. É algo que as pessoas realmente não procuram. Normalmente a gente faz muito ele em assessorias. Você faz em assessorias também? Normalmente a gente fica mais na parte estratégica mesmo, Entendi. trabalhar estratégia. A gente faz, tipo, a assessoria e a empresa, o cliente, ele contrata a gente para ficar durante um ano com ele, atuando nas 5 áreas. Então a gente vai passar por todas as áreas da empresa dele e na assessoria a gente realmente implementa junto com ele. Não é só como na consultoria que a gente dá para ele a estratégia e ele que tem que aplicar. Então na assessoria a gente aplica junto com ele durante um ano. E aí, normalmente, na assessoria, quando chega na parte de marketing, porque assessoria a gente passa pessoas, estratégia, finanças, marketing e processos.
quando chega no ciclo de marketing, normalmente sempre tem cliente oculto. Então, é algo que realmente a gente não costuma vender muito. É até algo que a gente tem que ver no próprio nossa cartela de serviços. Não sei se vai sair, não sei. Mas é algo que não costuma ser vendido assim separadamente. A gente vende muita pesquisa de mercado, mas cliente oculto não. Pesquisa de mercado é mais comum. A gente só faz cliente oculto mesmo, normalmente. Recentemente, acho que a gente só vende. Recentemente, foi só nas assessorias. Viu? A gente. Meu Deus do céu. Descarregou aqui. Mas tudo bem. Aí, eu acredito que eu tenha explicado tudo. Eu falei das metodologias, né? Vocês têm mais alguma dúvida? Algo que vocês querem saber mais sobre o plano de marketing? Alguma etapa que eu não expliquei direito? Vocês têm alguma dúvida, meninas? Eu tenho algumas dúvidas. Pode dizer. Vocês falou que varia muito, né? A questão que eu vi que é bem. Depende muito, né, do cliente. Uhum. Mas, por exemplo, se um cliente ele não tiver uma identidade visual definida, vocês fazem essa identidade visual? Olha, normalmente isso entra muito como entrega de valor, sabe? Tipo, não tá incluso no valor. É até uma estratégia de marketing para a própria ADM Consult. Não tá no projeto, não foi orçado no projeto, e a gente faz isso para o cliente de forma tipo, nossa, a gente vê que você não tem, entrega para ele. É algo que normalmente os clientes enxergam como entrega muito. Tipo, nossa, eles realmente fizeram isso por mim, nem não tô pagando por isso. A gente costuma fazer sim. Mas recentemente, algo que pode ser feito, uma sugestão também que a gente estava pensando em fazer, é fazer parceria com a JTG Design. É uma boa, porque entra muito no plano de marketing também a identidade visual. Normalmente as empresas não têm identidade visual. E é ótima forma até de conseguir contratos colaborativos. A gente tá pensando muito nisso, fica aí a dica. Pois a gente até pensou nisso também, porque a gente não tem muito essa capacitação, né? Para questão de Uhum. identidade visual, design e tal. É por isso que eu queria saber de vocês. Tem outras perguntas? No caso, como vocês conseguem e como vocês mantêm assim a capacitação dos seus membros para conseguir, né, tá atuando esse serviço? É, olha, a capacitação, agora a gente tem uma plataforma que a gente usa ela, a gente usa a Alura. E aí, antes de iniciar qualquer projeto, os membros eles têm obrigatoriedade de realizar capacitações. Então, o gerente do projeto, ele tem a obrigação de determinar quais vão ser as capacitações com base na estrutura do projeto. Então, é plano de marketing, a gente vai entregar cliente oculto, a gente vai entregar estratégia de marketing e análise ambiental. Então, o gerente vai determinar quais são as capacitações. É algo que normalmente as pessoas não querem fazer na Jota, né, capacitação, é difícil garantir que eles façam, mas tem que ter sempre essa conversa de, tipo, com seriedade mesmo, de que tem que fazer, senão vai levar advertência, porque faz parte do projeto. Como é que você quer realizar um projeto sem entender das coisas, sabe? Então, faz parte do trabalho do gerente e garantir que elas sejam feitas antes de começar o projeto, nos sprints iniciais. Tudo bem? Entendi. Assim, eu também sei que é bem. Também depende, né? Mas assim, uma média assim, de tempo, de quantos membros costumam fazer parte do projeto, qual o valor vocês costumam cobrar, você consegue ter essa média? Olha, vou falar o valor médio das consultorias. Eu acredito que, como o plano de marketing engloba muita coisa, talvez ele saia um pouco acima da média das consultorias. Então, normalmente nossas consultorias são 5, 6 mil. Eles seriam nessa faixa. E talvez eu possa te passar um valor, eu posso ir atrás no nosso drive e passar um valor mais específico para você, do último, para você ter mais essa noção, que você fazendo essa pesquisa, né? Aí eu te passo. Mas consultores normalmente são 2 ou 3 mais um gerente de projeto. Show?
É isso, não. Todos os projetos normalmente têm essa quantidade de pessoas. Dependendo da complexidade, 3, se não, são 2. E de tempo deve ser 3 meses ali, né? Nessa faixa. Isso, esqueci de falar de tempo, foi mal. De tempo normalmente são 3, 4 meses. Depende muito, por exemplo, se for uma empresa muito grande, tem muitos concorrentes, é muito grande para a gente conseguir fazer análise interna, externa, aí 4 por aí, mas normalmente é só 3. Entendi. Só tem mais uma pergunta. Pode dizer. Assim, todos os anos assim, que vocês têm oferecendo esse serviço, foram assim, os maiores erros que vocês já cometeram prestando ele? Olha, eu acho que tudo que envolve marketing é muito difícil de ser tratado sem ter os dados corretos. Então, tem que fazer muito bem, não pode ter nenhum errinho realmente nos dados que vão ser feitos, porque eles vão traçar estratégias que vão tirar até dinheiro da empresa. Então não adianta a gente ter dados que não fazem sentido, que, não sei, eu fiz um cliente oculto com uma empresa nada a ver, que cobra não sei quanto, aí eu vou falar para o meu cliente que a estratégia dele é aumentar o produto dele. E aí ele não vai vender nada por nossa causa, entendeu? Então, eu acho que realmente essa parte de capacitar os membros para que eles façam a análise de maneira correta, para que as estratégias sejam feitas de maneira assertiva. Isso. Assim, entendi. Então, assim, então a solução, como vocês resolvem, isso é mais na questão da capacitação mesmo, né? Uhum. Tipo, ter consultores que sejam competentes para realmente conseguir, entender quais são os dados que vão traçar estratégias. Porque estratégias são algo mais simples. Querendo ou não, é algo que tem que ser bem decidido, tem que ter muito poder de decisão, mas tem que ter uma base muito boa para elas fazerem sentido, porque a gente sabe que marketing não é algo fácil de ser atingido. Marketing é algo a longo prazo, que não vai ter resultados no dia que for aplicado. Então, tem que ter muita certeza do que está fazendo, de que vai trazer resultado, de que os dados que estão regendo essas estratégias fizeram sentido para entregar para o cliente algo que a gente sabe que vai funcionar. E esses dados são de pesquisa, né? Análise do ambiente, também Teste, o cliente, né? SWOT, cliente oculto, pesquisa, tudo que englobar a realidade do cliente. Então, 5 As, 4 Ps, todas metodologias que realmente fornecem a imagem da situação da empresa no mercado. Entendi. Só tem. Tinha falado que era hoje, mas me ocorreu também Pode uma perguntar. outra dúvida. Mais na questão do comercial. Não sei se você consegue me falar mais. Na prospecção do plano de marketing. Assim, costuma vir mais passivo ou vocês fazem essa prospecção ativa? Como é essa abordagem assim? Olha, é porque, Kayuri, nossa prospecção, ela não funciona especificamente com o serviço. Então, tipo, não é como se a gente achasse um cliente e a gente quer vender esse serviço para ele. Nossa prospecção funciona da seguinte forma: a gente procura empresas que têm nosso perfil, empresas que parecem com o nosso. É que para o nosso público-alvo, no nosso CP, na nossa persona, e aí a gente usa eles para ir atrás deles. E na nossa primeira reunião, que é a diagnóstica, a gente vai entender qual é a situação da empresa, e a partir disso os gerentes vão traçar uma proposta de qual serviço seria mais assertivo para essa empresa. Então a gente não chega com a prospecção direto para o plano de marketing, sabe? Entendeu? Entendi, é Não, mais no diagnóstico mesmo, né, que vocês isso. vê a necessidade. Por isso que às vezes tem muitos serviços que acaba que não vem, porque normalmente os problemas são muito parecidos, sabe? Mapeamento de processos, gestão de estoque, e aí tem alguns serviços que ficam meio de escanteio.
que as pessoas não. Até porque, às vezes, o diagnóstico a gente usa muito o que o gestor disse, e muitos não veem a necessidade de estratégias de marketing. São normalmente empresas muito modernas, pessoas muito jovens que veem essa necessidade, sabe? Porque não tem um resultado muito rápido, né? Você não Uhum, consegue. exatamente. O que acontece às vezes é tipo assim, a gente tá com alguma campanha no inbound marketing, no marketing passivo, e aí o objetivo da campanha é vender plano de marketing. Aí sim, a gente liga falando, oi, tudo bem? Opa, tô falando com não sei quem, sou da DM Consult, não sei o quê. A gente já realizou um serviço para uma empresa tal que tem um perfil muito parecido com a sua. Você acha de marcar um momento para você entender como que essa solução pode agregar na sua empresa. Então, tipo, a gente procura mostrar muito como que impactou na vida de outros empresários. Quando a gente tem que vender, não acontece muito, mas quando tem que vender, tipo, aquele serviço, ou então, por exemplo, o, a pessoa que liga, né, o SDR, ele já conhece a empresa, foi indicação, e aí já sabe que ele está precisando disso. A gente liga oferecendo, falando isso. Show? Entendi. Obrigado. Nada? Acredito que. Não tenho mais dúvidas, não. Camille, Vitória. Vitória, tem alguma dúvida? Também não. Show. Tudo certo. É isso então. Muito obrigado, viu? Lavínia, né? Lavínia, sim. Lavínia. Muito Nada. obrigado pelo seu tempo, viu? Depois, eu vou pedir o contato de Camille pra gente fazer um bench. Sim, isso que eu ia falar agora. O Caíro te manda. Tá bom. Eu também Eu- vou querer. Ele manda pra Ana Obrigada, Letícia viu? aí. Nada. Foi ótimo. Seguindo lá vocês já. Vocês vão pro Enes? Sim. Então a gente se vê lá. Sim, fala, você fala. A gente se fala. É isso, gente. Qualquer Só dúvida. uma Oi, coisa, você pode pode falar. mandar essa apresentação pra gente, por favor? Posso sim. Manda. Pode deixar. Tudo certo. Muito Tá, gente. obrigado. Espero que tenham gostado. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Prazer. tchau, galera. Boa noite. Prazer.